A Guerra do Vietnã. Só de ouvir esse nome já vem à cabeça um monte de imagens, né? Selvas, helicópteros, um país rachado ao meio. Foi, sem dúvida, um dos conflitos mais longos e mais complicados do século XX. E que deixou marcas profundas não só lá no Sudeste Asiático, mas na política e na sociedade do mundo todo. Então, para a gente entender o tamanho do impacto, a gente precisa voltar um pouquinho e entender como é que essa história toda começou. E olha que curioso. Para começar, o próprio nome da guerra já mostra que tem mais de um lado nessa história. Lá no Vietnã, o pessoal chama de Guerra de Resistência contra a América. Já aqui, para o resto do mundo, a gente conhece como Guerra do Vietnã. Parece um detalhe, né? Mas essa diferença já entrega tudo. Mostra que a gente está falando de visões completamente opostas sobre o mesmíssimo conflito. Então, de onde vêm as sementes desse conflito todo? Bem, a gente precisa ir bem antes dos americanos entrarem na jogada. A raiz de tudo está na longa luta do Vietnã para se livrar do domínio colonial da França. Pensa só, acaba a Segunda Guerra Mundial, o líder nacionalista Ho Chi Minh vai lá e declara a independência. Mas a França não queria largar o osso, né? Tentou retomar o controle na marra e aí começou a Primeira Guerra da Indochina. E o que era uma briga local, rapidinho virou um palco para peixe grande, a Guerra Fria. De um lado, a gente tinha o Vietnã do Norte, que era comunista, junto com a guerrilha aliada deles no Sul, os Vietcongs. E quem estava por trás? As gigantes comunistas, União Soviética e China. Do outro lado, o governo do Vietnã do Sul, que era bancado e armado até os dentes pelos Estados Unidos e seus parceiros. No fim das contas, virou o que a gente chama de guerra por procuração. As superpotências não se enfrentavam direto, mas usavam o Vietnã como tabuleiro. Mas fica a pergunta, por que os Estados Unidos se meteram tão fundo nisso? A grande justificativa oficial era a tal da teoria do dominó. O medo lá em Washington era real. Eles acreditavam que se o Vietnã do Sul virasse comunista, pronto, Laos, Camboja, Tailândia, todos os vizinhos iam cair em seguida, um atrás do outro, que nem peça de dominó mesmo. Então a missão era clara, impedir que a primeira peça caísse. Isso virou o centro da política externa americana. Até tentaram resolver na conversa, sabe? Em 1954, rolaram os Acordos de Genebra. O plano parecia bom, dividir o Vietnã no meio, só por um tempo, e em 1956 fazer uma eleição para juntar todo mundo de novo. Só que tinha um problema. Um problemão, na verdade. Os Estados Unidos e o Vietnã do Sul sacaram que o Ho Chi Minh ia ganhar de lavada. E aí, simplesmente melaram as eleições. Elas nunca aconteceram. A divisão, que era para ser temporária, virou para sempre. E o palco para a guerra total estava prontinho. Então, a diplomacia foi para o espaço. A divisão do país virou fato. E aí, o papel dos Estados Unidos na história começou a mudar, e mudar para valer. Deixou de ser só um apoio de longe para virar uma guerra deles mesmos. Mas olha, essa escalada não foi do dia para a noite. Foi aos pouquinhos. Começou com os conselheiros militares nos anos 50, uma coisa mais discreta. O momento que tudo mudou mesmo foi em 1964, com o tal incidente do Golfo de Tonkin. Isso foi a desculpa perfeita que o presidente Johnson precisava para ampliar a guerra. Dito e feito. No ano seguinte, os primeiros soldados de combate americanos pisaram no Vietnã. E em 1969, a coisa atingiu o auge. E que auge, hein? Em abril de 69, o número de soldados americanos no Vietnã passou de 500.000, 543 mil. É gente pra caramba. Esse número sozinho já dá uma ideia do tamanho do compromisso e do problema em que os Estados Unidos tinham se metido. E a estratégia americana era toda baseada na força bruta, na tecnologia. A ideia era o procurar e destruir. Usar helicópteros, todo o poder de fogo para caçar o inimigo na selva. E o jeito de medir se estavam ganhando ou perdendo era sinistro. Era contagem de corpos. A lógica era, se a gente matar mais soldados inimigos do que eles conseguem repor, uma hora eles acabam. E por cima de tudo isso, o poder aéreo. Bombardeios gigantescos sem parar para tentar quebrar o Vietnã do Norte. Era uma guerra de desgaste, de atrito puro. E por anos, a história que o governo americano contava em casa era sempre a mesma. Estamos progredindo, a vitória está logo ali na esquina. Um otimismo que parecia inabalável. Só que em 1968, um único evento, ia mostrar para todo mundo que essa história não era bem assim. Para se ter uma ideia, no finalzinho de 1967, o chefão das forças americanas, o general Westmoreland, falou com todas as letras: o fim da guerra está próximo. O discurso oficial era esse: a estratégia de atrito está funcionando, eles não vão aguentar por muito tempo. Pois é, essa confiança toda estava prestes a virar pó. E então veio a ofensiva do Tet. Bem no meio do feriado do Ano Novo Lunar, quando ninguém esperava, as forças do Norte e os Vietcongs lançaram um ataque surpresa gigantesco. Não foi num lugar só. Foram mais de 100 cidades e vilas atacadas ao mesmo tempo.
Até a capital, Saigon, foi atingida em cheio, e os guerrilheiros chegaram a invadir o complexo da embaixada americana. A ousadia, a escala do ataque, deixou o mundo de queixo caído. E aqui vem a parte mais impressionante. Do ponto de vista militar, a ofensiva foi um fracasso total para os comunistas. Eles perderam muita gente. Mas, e esse é o mais gigante, do ponto de vista político e psicológico, foi uma vitória espetacular. Por quê? Porque a ofensiva do Tet simplesmente demoliu aquela história de que a vitória americana estava logo ali. Pela primeira vez, o pessoal em casa, assistindo TV, viu com os próprios olhos que a guerra era um caos, longe de acabar. Isso criou o que chamaram de abismo de credibilidade. Ninguém mais acreditava no que o governo falava. O choque do teto mudou o jogo completamente. A partir daí, a pergunta em Washington deixou de ser como a gente ganha e passou a ser como a gente sai daqui sem passar uma vergonha histórica. A solução do novo presidente, Richard Nixon, tinha um nome: vietnamização. A ideia era, em teoria, bem simples. Vamos treinar e dar todo o equipamento para o exército do Vietnã do Sul para que eles possam tocar a guerra sozinhos. Enquanto isso, a gente vai tirando nossas tropas aos poucos. Era a busca pela tal paz com honra. Só que tem um paradoxo aí. Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos estavam tirando as tropas do Vietnã, a guerra estava na verdade se expandindo, só que em segredo. Para cortar as linhas de suprimento do inimigo, Nixon autorizou bombardeios pesadíssimos e ataques por terra em países vizinhos que eram neutros, o Camboja e o Laos. Quando essa expansão secreta veio à tona, gerou protestos gigantescos nos Estados Unidos. Depois de muita negociação, finalmente, em janeiro de 1973, assinaram os Acordos de Paz de Paris. No papel, a participação militar direta dos Estados Unidos tinha acabado. Os soldados estavam voltando para casa. Mas a paz de verdade para o Vietnã, essa ainda estava muito, muito longe. Porque a saída dos americanos não significou o fim da guerra. Pelo contrário, o último capítulo dessa história ainda precisava ser escrito, e ele seria trágico. Aquela estratégia de vietnamização não se sustentou. A verdade é que sem os bombardeios americanos e com o Congresso cortando a grana, o exército do Vietnã do Sul simplesmente desmoronou. E não demorou muito. Em 30 de abril de 1975, veio a imagem que rodou o mundo. Os tanques do norte derrubando os portões do Palácio Presidencial em Saigon. A guerra tinha, enfim, acabado. E o Vietnã estava unificado sob um governo comunista. E só aí, com o silêncio das armas, é que a gente começou a entender o custo humano dessa guerra. E os números são de cair o queixo. Estima-se que perto de 3 milhões de vietnamitas, somando soldados e civis dos dois lados, morreram. E o estrago não ficou só no Vietnã. A guerra transbordou. As guerras civis que explodiram no Camboja e no Laos, intensificadas por tudo isso, mataram mais umas 300 mil pessoas. Do lado americano, o número oficial é de 58.281 mortos. Os nomes de cada um deles estão lá, gravados naquele muro preto do memorial em Washington. É um lembrete pesado do preço de uma guerra que rachou o país ao meio e deixou marcas profundas em toda uma geração. A queda de Saigon foi o fim dos tiros, mas não o fim das perguntas. As dúvidas sobre os motivos, sobre as justificativas, sobre o legado dessa guerra, elas ecoam até hoje. O que nos leva a uma reflexão final que talvez seja a mais importante de todas. Depois de décadas de luta, milhões de mortos e países inteiros arrasados, o que afinal significa vencer uma guerra?